Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos hoje na nossa 18ª aula do estudo do curso preparatório do Espiritismo. E, como sempre, nós iniciamos a nossa aula pela correção dos exercícios da semana passada, né? Então, vamos lá. Olha, está faltando a Silvinha está aí, está faltando a Selma. Vou mandar uma mensagem para a Selma. Peraí, da outra vez que eu li. Queria avisar que eu esqueci de fazer a lição, aí eu vou mandar até sexta para você. Tá bom, meu amor, você tá perdoada que você sempre faz. Ah, então tá bom, obrigada. Então, vamos lá. A primeira pergunta, que é fluido universal? Cecília, você gostaria de fazer? Sim, eu respondi assim. É aquele que enche o espaço e penetra os corpos. Além disso, o fluido universal é gerador de mundos e seres, pois é a matéria primitiva, ou seja, uma criação da divindade e o princípio elementar de todas as coisas. Muito bem, tá certíssimo. Vocês entenderam, né, essa questão do fluido? Eu acho que ficou bem fácil, bem explicado, né? Se depois que a gente terminar ou quem tiver alguma dúvida com relação a essa primeira pergunta, pode perguntar, tá? Vamos para a questão 2. Silvinha, você gostaria de fazer? Que é princípio vital? Faço sim. Eu coloquei assim, o que é fluido universal? Não, é princípio vital agora, é a 2. Segunda. O que é princípio vital? Hum. O que dá origem à vida dos seres é a que é perpétua em cada grupo. Dos seres... Não, peraí. Vou responder, peraí. Eu pus assim. É o que dá origem à vida dos seres e que dá origem à vida dos seres e que é perpétuo em cada grupo, conforme a condição desse princípio, que estado latente se conserva adormecida, onde a voz de um ser não o chama. Tá certo? Certo, assim, meio espaçado as colocações, vai ficar um pouquinho confuso. Tá bom. Então, vamos lá, ó. O que é princípio vital? O princípio vital é uma manifestação específica do fluido universal. Então, como nós vimos na primeira questão, o fluido universal é aquele que preenche absolutamente tudo e que tudo se origina dele e que ele é uma criação direta de Deus. Já o princípio vital, ele é uma manifestação específica desse fluido universal. E essa manifestação específica é o que dá a vida aos seres. Então, a resposta completa que eu coloquei foi: o fluido vital é uma manifestação específica do fluido universal, responsável por dar vida e energia aos seres vivos, incluindo o corpo humano, penetrando os corpos como um oceano imenso, dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição desse princípio, que, em estado latente, se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Assim, é exato dizer-se que Deus, a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Então, como ele é uma manifestação específica do fluido universal e que ele dá a vida aos seres, quando ele não é acionado, porque lembra que nós falamos que todos os fluidos são manipuláveis, né? E que pelo fato de nós não termos evolução e conhecimento para manipulação dos fluidos, a gente considera tudo na quesito de milagre. Então, enquanto esse fluido não é chamado, ou seja, não há uma vontade
um ser que tenha conhecimento, que tenha condições, que tenha elevação para que possa manipular isso, ele permanece latente e se conserva adormecido. Então, como existe esse princípio vital latente e adormecido em todos os lugares, a gente deduz que Deus está sempre criando, incessantemente, porque Deus, ele tem o poder de chamar e de dar a vida através desse princípio vital, que é o desdobramento do universal que foi criado diretamente dele. Deu para entender, moçada, ou confundi um pouquinho mais? Bom, ou todo mundo entendeu? Ele então é um fluido também. Ambos são. Ah, É tá. porque, assim, tudo que foge aos nossos olhos materiais é matéria quintessenciada, né? Seria uma matéria de quinta dimensão, uma matéria do mundo espiritual, e que o nosso corpo físico, nossos sentidos, não consegue perceber. Então, é tudo etéreo. E ele é um desdobramento do fluido universal. Então, o que vem de um fluido é um fluido. É um produto sutil, uma matéria. Quintessenciada. Na verdade, não saiu da minha boca a palavra que não vai sair ainda, mas é no sentido de etéreo. Entenderam, então, moçada? Assim, né? Então, vamos passar para a terceira. Como agem os espíritos sobre os fluidos? Praticamente a gente já sabe a resposta, né? Pelo que eu expliquei das outras duas. Alguém gostaria de fazer? Eu posso fazer essa. Pode falar. Assim, os espíritos, por meio do pensamento e da vontade, agem sobre os fluidos, dando-lhe formas, cores, mudando as suas propriedades químicas. Ou seja, podem acabar produzindo aparências, roupas ou objetos. Perfeito. Então, é por isso que, quando desencarnado, no plano espiritual, e de acordo com a nossa evolução, nós também poderemos ter, assim, uns ensaios, ou se lembrar, que talvez até nós já saibamos fazer, de como que a gente pode manipular esses fluidos para produzir roupas que a gente gostava enquanto encarnado, ou algum tipo de roupa, vestimenta de uma encarnação que não precisa ser necessariamente a última, mas que eu me senti mais feliz, achei que a minha aparência me trazia mais leveza, mais felicidade. E aí, de repente, eu chego lá no plano espiritual e gostaria de me apresentar fisicamente como a minha penúltima encarnação. E aí, através dessa manipulação, que eu vou poder criar a vestimenta e todas as coisas necessárias, né? Sei lá, se puder, se quiser, acessórios e coisas assim. Já a aparência física já é uma plasticidade que a gente vai estudar mais na frente do perispírito, né? Nós já sabemos o que é o corpo perispiritual, que é o que liga o espírito ao corpo físico, à matéria. E é ele que nos acompanha depois do desencarne para o plano espiritual. E é ele que nos acompanha nos nossos desdobramentos quando o nosso corpo está dormindo. Então, quando a gente quiser se apresentar com uma aparência de uma vida anterior, essa plasticidade do perispírito, né, essa maneira dele ser moldável, que é algo que a gente vai fazer uso, podendo fazer e sabendo fazer. Mas pode ser que a gente já saiba disso tudo e que está tudo latente na gente. Chegando lá, a gente recupera todas as nossas super habilidades. Então, é isso, Cecília, está certinho. Vamos ver a quarta. Por que o Espiritismo não faz milagres? Gostaria de fazer, Silvinha? Ou essa é a que você deixou para depois? Não, você deixou a quinta, né? Então faz a quarta. Eu pus assim: no sentido de eventos sobrenaturais, desafia as leis da natureza. A doutrina espírita explica que os fenômenos considerados milagrosos são, na verdade, manifestações de leis naturais.
ainda desconhecida ou mal compreendidas pelos seres humanos. A fé espírita se baseia nos estudos das leis divinas, buscando, você quer isso? Buscando compreender a realidade da ciência e da lógica, ao invés de apelar para o sobrenatural. Eu coloquei assim. Tá perfeito, está mais completo que o meu. Parabéns, Silvinha. Mas não deu muito entendimento, não. Ah, então. Então ficou só na fachada, né? O conteúdo escapou. Até eu disse que até os teólogos Hum, estavam estudando sobre isso, né? Sobre milagres, essas coisas, né? Porque saiu do contexto do que eu acreditava, né? Então, eu procurei me ter mais informações, né? E estava falando que até teólogos, esses negócios assim, tem muitas questões em relação a isso, a milagres, né? então, até pegando um gancho com relação ao que nós falamos depois da aula, né? Eu até comentei com vocês que eu dormi e acordei. Você mudou, né? Eu dormi e acordei com aquela impressão, mas na verdade eu não mudei o que tinha escrito na aula, foi um complemento que eu achei assim bem pertinente, por isso é que eu comentei com vocês. Então aqui, por que o Espiritismo não faz milagres? Muitas vezes as pessoas, por crendices e por achar que as coisas sobrenaturais, por exemplo, uma comunicação com o espírito, para muitos é algo assim muito sobrenatural, nunca teve contato, acha assim diferente ou alguma coisa do gênero. Então, muitas vezes procura a doutrina espírita, procura frequentar, fazer um tratamentozinho, tomar um passe, esperando que aquilo seja realmente algo que traga um alívio 100% imediato para aquilo que ela está passando, seja uma dificuldade material, emocional, espiritual ou física, né? Então, para quem estuda um pouco a doutrina, e é recomendável que a gente estude, mesmo que não queira trabalhar, mesmo que não queira seguir por esse caminho, é muito salutar que a gente conheça as leis que regem o mundo material e espiritual por o nosso próprio direcionamento e evolução, moral e espiritual, né? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho, o que a gente vê? Que mesmo você sendo conhecedor, fazendo trabalhos voluntários, está toda semana, 2, 3 vezes por semana, participando de uma atividade espírita dentro de um trabalho de caridade, isso não te isenta de nenhum problema, de nada que você necessite passar. Então, não é porque eu estou fazendo, porque eu estou lidando com o sobrenatural, que para alguns é miraculoso, sobrenatural, porque não conhece, não sabe que é algo absolutamente natural, então, isso não vai me isentar de nada. Mesmo eu fazendo um trabalho na caridade, mesmo eu estando num trabalho de iluminação, ou procurando ajudar outras pessoas no autoconhecimento, isso não vai me isentar do que eu preciso passar para o meu próprio aprendizado. Então, o espiritismo e ser espírita não é solução de vida para ninguém. Ele traz o acolhimento, quando a gente realmente está dentro, integrado, que a gente conhece, porque o autoconhecimento e o conhecimento das leis naturais de Deus nos trazem essa resignação natural, nos trazem essa resignação que diminui consideravelmente ou até anula os sentimentos de revolta que nós poderíamos ter frente às adversidades da vida. E é nesse contexto que a gente recebe também o amparo, a ajuda dos benfeitores, porque nós estamos engajados junto com a espiritualidade, no nosso crescimento, no nosso aprimoramento, num trabalho de caridade. Então, a gente está dando de nós, mas nós recebemos muito respaldo, que não é milagre e que não é nenhum tipo de solução, mas que é algo que nos sustenta, que nos dá energia, que nos conforta, que nos auxilia na caminhada. Então, se você está aqui com um distúrbio físico, que nem eu, por exemplo, eu estou com 2 ou 3 hérnias.
Eu passo na assistência de cura do centro? Passo. Mas eu passo naquele sentido da certeza que está sendo manipulado o meu corpo perispiritual, que isso vai ajudar a aliviar os meus desconfortos, os meus sintomas, até chegar o dia em que eu deva fazer uma cirurgia, até porque se tivesse que ter a condição de extirpar aquilo miraculosamente, sumir ali de mim, já teria acontecido. Mas eu tenho consciência que o meu corpo perispiritual já sofreu intervenção, que eu estou sendo amenizada de muitos sintomas desagradáveis que eu poderia estar sentindo, e que quando eu, de fato, passar por uma mesa cirúrgica, vai ser uma cirurgia tranquila e rápida, porque tudo já foi preparado, tudo já foi manipulado, e só vai concretizar no físico aquilo que já existe no meu perispírito. Então, não existe aquele milagre de eu falar, fui lá, fiz uma cirurgia espiritual, olha, não tenho mais aquela bolinha aqui, está tudo tranquilo, não vou passar pela cirurgia material. Então, a gente tem que ter esses tipos de conscientização com relação a essas leis de Deus que são naturais. Agora, com relação ao milagre, que é o que a Silvia mais chegou, né? Que é a questão do milagre que a gente acredita enquanto católico, e eu também fui católica por 31 anos, é exatamente esse conhecimento que faz com que, assumindo a responsabilidade de tudo que a gente executa hoje, a gente sabe que nós vamos colher no dia seguinte. Então, se eu não tratar bem meu corpo físico, se eu já não tratei em outras vidas, eu posso estar em algum momento desenvolvendo algum tipo de enfermidade que vai estar atrelado a algum vício passado ou algum vício adquirido ainda nessa vida, e é uma responsabilidade minha. E se eu persistir nisso, eu posso desencarnar e ir para o plano espiritual como suicida inconsciente. Então, se eu continuo tendo maus hábitos e sou católica, não adianta eu chegar lá para o meu santo de devoção, colocar lá meu joelhinho no chão e fazer uma oração, rezar 10, 20 terços, acender vela e prometer alguma coisa. Se eu conseguir isso aqui, eu vou visitar a Aparecida do Norte, vou subir as escadarias da igreja de joelho, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, esse tipo de negociação, porque não deixa de ser uma negociação, né, gente? Não nos leva à concretização de algo que elimine o que eu provoquei na minha própria vida, seja nessa encarnação ou em outra. Quando existe um milagre, quando a gente não tem conhecimento dessas coisas, então é igual, vamos nos reportar aos milagres que Jesus operou na época dele. Ele não curava todos. E mesmo aqueles que curavam, tem na literatura que alguns, depois de um tempo, voltavam a desenvolver a doença. Por quê? Porque tudo que nos acontece por nosso despertamento. Então, quando você tem algum distúrbio físico, você precisa avaliar o que aquela enfermidade está te trazendo. Qual é o aprendizado que você precisa? Se você tem alguma limitação de locomoção, é porque talvez você precisa se aquietar e refletir um pouco mais, porque sem aquilo você estaria ligada no 340, para não dizer 220, e estaria incidindo num tipo de rotina que vai estar te causando enfermidades futuras, seja física, emocionais, estresse, etc. e tal, e que te faz viver no automático e que você não vai parar para pensar na tua vida e naquilo que é de fato importante e que a gente passa o dia todo passando por cima, como um trator, simplesmente ignorando. Quem de nós já não teve muitos anos de nossa vida, salvo os mais jovens, assim que nem a Cecília, né, que mesmo assim deve ter tido um pouquinho, que vai passando por cima das coisas e não para refletir, não para pensar,
para sentir de fato as coisas, né? Para olhar para si, para olhar para os entes queridos, para olhar para as circunstâncias do dia a dia, para buscar algo que seja realmente de melhor para você, que te faça mais feliz, que te traga mais conteúdo, que te traga mais leveza, de você ver o que você pode colaborar com Deus no sentido do aprimoramento das outras criaturas, de qualquer forma que seja, com coisas materiais, com um ouvido, com uma conversa. Então, tudo acontece por algum motivo. E quando a gente se beneficia de se extirpar um tipo de doença, sei lá, faz de conta que fulano de tal desenvolveu um câncer, e aí fez todo o tratamento terreno, e também procurou o equilíbrio espiritual e pediu para que Deus o livrasse daquela enfermidade. E aí todo aquele tratamento que foi feito, físico, mais o tratamento espiritual, que a pessoa se fortaleceu aí na fé, acabou resultando numa remissão daquele câncer. Porque se vocês conhecem pessoas que fazem tratamento, às vezes você vai no médico e ele fala assim, olha, você conseguiu redimir completamente essa doença. Se você vier a ter câncer, é um novo tumor, não é mais esse. E, de repente, aquela pessoa refletiu tanto, interiorizou tanto, aprendeu tanto com aquilo, que não tem a necessidade de voltar a experienciar o mesmo problema. Aí a gente pode dizer assim, foi milagre, né? Mas olha aqui o contexto do milagre. Seguiu todo o tratamento material, foi ao médico, fez tudo o que tinha que fazer, tudo direitinho, buscou equilíbrio e esperança, fé, né, na religiosidade, na espiritualidade, não se revoltou, lutou bravamente, fez tudo aquilo que era necessário, pediu amorosamente para que Deus livrasse daquele câncer, daquela doença. Então, essa pessoa, mesmo que não saiba manipular esses fluidos que possam, de fato, movimentar células, partículas, que viesse a originar numa cura, que são as curas que Jesus fazia naquele tempo, através do comportamento dela, da ressignificação de crenças e atitudes, de ter extraído o aprendizado necessário que aquela enfermidade quis trazer, e por toda essa ação positiva, mais a sua fé, o seu amor incondicional a Deus, você deu subsídio, deu material para que a espiritualidade pudesse usar essa matéria-prima que foi fornecida por você, uma conquista sua, e ela foi manipulada em seu favor. Então, é isso que eu disse naquele complemento que eu coloquei lá no grupo, que eu acordei com esse insight. Porque nós não sabemos fazer essa manipulação, mas nós podemos fornecer o material necessário para que o plano espiritual, verificando se a mensagem e o aprendizado que eu tinha que adquirir com aquilo foi adquirido, eles podem, por mérito, digamos, seu, porque você conquistou, né, aquele estado de espírito que propiciou fornecer essa energia, esse fluido necessário para que a espiritualidade pudesse manipular em seu favor, num formato de milagre. É por isso que Jesus dizia, a sua fé te curou, mas quem manipulou foi ele. Entenderam? Foi isso que eu quis passar para vocês no áudio naquele dia. Como é que ficou a cabeça, Silvia? Deu uma melhorada. Mas eu pedi para vocês ouvirem o áudio, e quem tivesse ainda alguma dúvida poderia me contatar a qualquer momento, gente. Eu posso não responder na hora, mas respondo geralmente no dia ou logo depois. Eu escutei aquele áudio 1000 vezes. Então, por que tu não falou comigo, mulher? Mas não faz mal, o importante agora é que eu tô caindo na real. Então, inclusive,
Algumas pessoas fizeram até alguma leitura extra lá de alguma coisa da Gênese. E se alguém que fez, se quiser complementar, falar alguma coisa a respeito, é bem-vindo um comentário, caso alguém queira. Eu acho que você acabou abordando tudo, Irene, desde a questão do senso comum que as pessoas já têm sobre a questão do milagre, de esperar vir de fora, né, e não vir de dentro. Enfim, você acabou explicando a questão energética também, né? Pessoas ficam propícias e outras não, algumas até recebem a cura, né? Entre, enfim, aspas, e acabam tendo velhos hábitos e isso acaba voltando, né? Esses velhos hábitos acabam prejudicando e voltando com a doença, enfim, depende do caso. Eu acho que você conseguiu abordar tudo. E na parte da Gênesis, ele fala bem isso mesmo, ele dá vários exemplos do que tem na Bíblia. Por exemplo, da moça que sangra muito, né? Que tem essa parte lá. Da Que mulher hemorrágica. Isso, a mulher hemorrágica, que ela tem essa doença, ela não consegue se curar, e na época a menstruação em si, a mulher é vista como impura, ela acabava sendo excluída do convívio social, enfim, não podia ter marido, isso acabava impactando diretamente na vida pessoal, da rotina dela, enfim, aí ela acaba sabendo, né, de Jesus de Nazaré, e ela vai até os encontros que ele fazia, e aí ela acaba tocando num, num nó, eu acho, No da roupa dele, cordão da do túnica cordão. dele, que eles amarravam na cintura. Isso, mas ela foi com tanta fé, né, com tanta vontade de se curar, que aí ela acaba energeticamente, se eu estiver errada, você me corrija, pegando um pouco dessa energia, né, de Jesus ali, e ele percebe que algo aconteceu, só que ele não sabe quem é, quem foi, né, porque tinha muitas pessoas ao redor, e ele acaba perguntando, eu não lembro o jeito que ele fala, mas ele acaba pergunta quem me tocou, né, algo do tipo, e aí ela fica no canto com medo da reação. Aí as outras pessoas percebem que ela tá assim no canto, amuada, encolhida, e aí ela acaba levantando a mão e fala que foi ela e fala que foi só um pouquinho. Mas nesse pouquinho fez total diferença, porque ela estava realmente na sintonia para receber, porque ela já estava ali, já estava com energia e Jesus, querendo ou não, ele tinha todo o conhecimento da questão da matéria, dos fluidos, né, muito mais à frente, né, do que nós. E ele acabou transmitindo, assim, mudando ali as moléculas, enfim, essa questão das leis que a gente ainda não tem o conhecimento para tal, e ela acabou se curando. E na Gênese ele traz todas as abordagens que tem na Bíblia referente aos milagres, e deixa bem enfático a questão de não ser algo extra, né? É fora da lei. Então, sempre acontece dentro da lei, por isso que não existe milagre, é sempre dentro das leis de Deus. A gente só não sabe quais são ainda, mas todos sempre dentro da lei. Mas é isso que eu li também. Então, é exatamente. E então, Silvinha, você pode continuar tendo uma crença raciocinada no milagre, só que você tem que ter a consciência de que você tem que conquistar todo esse cabedal de material que você precisa para que a espiritualidade te conceda essa manipulação fluídica. Então, no final das contas, é tudo conquista da gente. Ninguém é privilegiado, não existe privilégio, não existe vítimas em nada perante a lei de Deus. Todo vitimismo que a gente crê que seja vitimismo é porque nós desconhecemos o passado pregresso de cada uma das pessoas que estão passando por algum tipo de adversidade, mas ninguém é vítima, ninguém. Nem um adulto, nem uma criança, porque na criança encerra o espírito antigo naquele corpo infantil. Então, a gente não tem que se decepcionar com a questão do milagre, mas tem que ter esse olhar, assim, com maior conhecimento a respeito de como funcionam as coisas. E se você tem esse conhecimento, fica até mais fácil de você direcionar.
Num primeiro momento, você pensa, poxa, perdi a minha válvula de escape, a minha muleta em conseguir determinada coisa vinda de Deus. Mas quando você terceirizou para Deus, você se colocou num papel de recebedor, e só. Agora, quando você tem esse conhecimento que nós acabamos de explicar, você sabe que você tem que ter uma vontade ativa, uma fé ativa, um merecimento ativo, uma atitude positiva, e você sabe que dali pode haver um resultado. Agora, por que eu digo pode? Porque tem coisas na vida de algumas pessoas que não são adversidades e não são provas, são expiações. Então, quando você vai expiar algo, foi algo que você próprio concordou e escolheu em expurgar nessa vida, e você vai passar por aquilo. É por isso que tem gente que, apesar da fé, apesar disso, apesar daquilo, apesar do dinheiro, apesar do tratamento médico, apesar da força, né? Que tem muita gente que fala assim, foi uma guerreira, lutou bravamente até o último minuto, como foi dito da Preta Gil. Ela realmente foi uma guerreira, ela lutou até o último minuto, procurou tudo. Não sei em termos de religiosidade, mas eu acredito que pelo que ela demonstrou no mundo e para a vida, ela também teve esse lado. Mas não adiantou. Outras pessoas que tiveram mortes assim muito rápidas, muito mais do que ela, né? Como foi aquele rapaz o Leandro, né? Da dupla Leandro e Leonardo, ele tinha um câncer muito raro, quando ele descobriu já foi em meses. Independente do dinheiro, independente de tudo. Vocês veem uma das esposas o cantor aí famoso. Que tipo de música? Parceiro do Erasmo Carlos, meu Deus, o rei da música. Roberto Carlos? Isso, Roberto. Ah. Tava me fugindo o Roberto, só tava com o Carlos na cabeça. O Roberto Carlos, a esposa dele, morreu de câncer de mama, se não me engano, né? Ele ficou casado com ela 7 anos e parece que foi uma das que ele teve um relacionamento assim muito mais próximo e não adiantou. Então são expiações. A gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse conhecimento para que a gente, através do conhecimento, adquira o conforto, a resignação e não se revolte com as coisas da vida, porque às vezes você vê na mídia um caso assim muito famoso, alguma coisa que está ali, não é nem teu parente, mas você se revolta. Você fica pensando, onde estava Deus quando aconteceu isso com essas crianças, por exemplo, entendeu? E é isso, gente. É por isso que é importante sair até um pouco do tema do milagre, mas é tudo no sentido da conscientização que a gente deve ter. Então, vamos lá. Agora nós estamos na quinta, né? Deus não faz milagres. Explique o porquê. No Espiritismo, a ideia de milagre é questionada com a explicação de que a natureza opera de acordo com leis divinas, que não são alteradas por atos divinos. A luz do Espiritismo reside na compreensão de que o progresso espiritual e a evolução são resultados de nossas escolhas e ações, e não de intervenções sobrenaturais. Então, agora, depois de tudo isso, ficou bem clara essa resposta, né, Silvia? E agora, em que eu respondo? Você falou que deixou para depois, é porque você não conseguiu. Mas depois que você falou agora... Mas, então, Irene, depois a gente conversa em particular, porque isso é pano para manga. Tá bom, então vamos em doses homeopáticas, viu, querida? Sempre que você quiser, a gente vai tomando uma pílula por dia. Então, tá, aqui a sexta. Qual o ensinamento de Jesus relacionado às curas que aconteciam? O ensinamento de Jesus, todavia, em relação às curas, é uniforme e se resume nessas afirmações. A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Então, você vê, a tua fé te curou, que foi o que nós exploramos até agora.
Vai e não peques mais quer dizer não reincida nos erros que te levaram a ter essa inferioridade. Percebem? Estas afirmações deixam claro que a imposição de mãos por Jesus, a dos médiuns ou a intervenção dos espíritos, são lenitivos oferecidos ao aflito por razões muito diversas, cabendo a cada um examinar e compreender segundo o discernimento que alcançou. Não se deve esperar, pois, por milagres dos médiuns e do espiritismo. Então, essa questão também está tudo dentro do que nós abordamos. Para fechar aqui a frase de reforma íntima, se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Então, o intuito aqui dessa frase é que a gente reflita sobre a nossa convivência no âmbito doméstico. Porque se a gente não consegue praticar a nossa reforma íntima, e isso aqui chama-se caridade moral, que é quando a gente se esforça para que a gente possa conviver melhor com as pessoas. Então, não importa quantas doações materiais eu faça, mas eu também tenho que praticar a caridade moral. Então, se eu não consigo ter uma caridade moral para tolerar, para entender, para abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas, aqui está se referindo a 8 ou 10, porque antigamente o povo tinha a família numerosa, né? Agora aqui a gente pode falar 2, 3. 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Ou seja, de que adianta eu querer fazer um grande trabalho voluntário em qualquer lugar, não, porque eu vou organizar isso aqui, cesta básica, eu vou organizar essa assistência, eu vou organizar essas palestras, eu vou organizar isso, então eu estou tentando me mobilizar em várias ações no sentido das pessoas que estão fora, que aqui está representando a humanidade. Mas, quando eu chego em casa, eu sou mal-humorada, eu sou estúpida, eu brigo por qualquer besteira, eu falto com todas essas questões de tolerância, entendimento, bênção, amor incondicional para aqueles que estão no meu dia a dia, fazendo a parte da minha vida íntima. Então, ou seja, tudo que eu faço para os outros no externo acaba sendo algo que eu quero usar para o mundo, para as pessoas verem e para eu ser taxada de boazinha, de caridosa, de trabalhadora, de voluntária para cá, pau para da obra, e deixar os dirigentes das instituições felizes com o meu desempenho. Mas, na verdade, aquilo acaba sendo quase que uma fachada, porque se eu não consigo ter esse comportamento de caridade moral para aquele número reduzido de pessoas que representam ali os meus principais desafios, porque a gente não erra de endereço ao reencarnar, o que eu estou fazendo nesse macro são ações mais para exposição ao mundo. Não são coisas que estão vindo de dentro do meu coração. Por mais que você pense que faça um exame de consciência e você vai ver que não é tão assim. É isso que eu vejo nessa frase. E para quem não fala, não entrega, reflita em cima disso, faça um exame de consciência e veja qual é o seu comportamento com relação a isso. Se quiser, escreva para si mesmo, que é o que eu falei para vocês. Daqui 1 ano ou 2, vocês vão reler essas frases e vão ver o quanto que vocês caminharam. Tudo bem, então, gente? Podemos passar para a aula? Até nos excedemos aqui no tempo, mas dá tranquilo. Podemos passar? Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Colocar aqui para compartilhar a tela. Abrir a aba errada para variar.
né? Não tinha mudado o layout. Deixa eu mudar o layout. Bom, então, vamos começar agora, né? A nossa 18ª aula. Nós temos na parte A justiça divina. Na parte B, não julgue, compreenda. Na parte C, as nossas atividades habituais, né? Então, nós temos aqui no nosso primeiro slide, da parte A, da parte da justiça divina, né? Nós temos aqui uma figura que tem Deus ao centro e tem os atributos da divindade. Vocês devem se lembrar que nós já vimos uma das primeiras aulas que está falando sobre os atributos de Deus, logo no comecinho do nosso curso. Então, isso aqui é assunto que vocês já sabem. Então, tem aqui Deus ao centro, e aí os atributos. Deus é eterno, é imaterial, é imutável, é único, onipotente, perfeito, justo e bom. E aí vamos à explicação. Entre os atributos de Deus encontra-se o de sua soberana justiça e bondade, que são qualidades indubitáveis da divindade. Em seu mais alto grau, o infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que a diminuísse ou a anulasse. Portanto, não se pode duvidar da justiça e da bondade divina, medida precisa da sabedoria providencial, que se revela tanto nas menores quanto nas maiores coisas. Mas ainda vemos muitas criaturas cristalizadas nas ilusões do mundo, que ao menor sopro das adversidades são capazes de questionar a justiça divina. Para estes, Deus castiga, Deus pune, Deus não é justo. Em outros momentos, por uma alegria fugaz, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é justo. Tal contradição encontra-se na criatura e não no Criador. Então, aqui eles estão explicando aquele tipo de perfil, né, de pessoas que existe, né? Nós poderemos ter sido um exemplo disso em algum momento. Então, o que diz? Pessoas que acabam versando entre a fé em Deus e ao vacilo dessa mesma fé. Quando a pessoa está passando por adversidade, elas questionam a justiça divina, elas se colocam em papéis de vítima, tipo, como isso pode acontecer comigo? Mas por que justo comigo? Nossa, por que Deus pôde fazer isso comigo? Então, quando você faz esse tipo de colocação, você está predizendo que Deus castiga, que Deus pune e que Deus não é justo. Porque eu estou questionando tudo o que aconteceu como sendo algo injusto e que partiu de Deus, né? E em outros momentos, quando acontece alguma coisa boa, aí essas pessoas se alegram, né? E dizem, Deus é maravilhoso, é bom, é justo. Então, essa é uma contradição que diz respeito à criatura, que não tem maturidade e conhecimento para procurar entender minimamente o Criador. Então, não são coisas que vêm do Criador, são coisas que as criaturas atribuem a ele injustamente. Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, pois então, não possuindo nenhuma de tais qualidades no grau máximo, não seria Deus. Todas as coisas seriam submetidas ao seu capricho, e não haveria estabilidade para nada. Ele não poderia ser, senão, infinitamente bom, ou infinitamente mal. Ora, como suas obras testemunham sua sabedoria, sua bondade e sua solicitude, necessariamente se conclui que, não podendo ao mesmo tempo ser bom e mal, sem cessar de ser Deus, deve ser infinitamente bom. A soberana bondade implica na soberana justiça, pois se ele agisse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância,
ou em relação a uma só de suas criaturas, não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Aí está aqui a referência da Gênesis. A lição é muito significativa. Não podemos continuar tendo uma ideia contraditória de Deus, porque ele não se mistura à cadeia das suas criaturas. Os contraditórios somos nós, e não Deus. Como bem definiu Leon Denis, não podemos pensar num Deus caprichoso, mudando de humor a cada instante. Devemos antes abandonar a ideia do Deus humanizado, descrito à nossa imagem e semelhança, já que desconhecemos completamente a sua natureza íntima. Então, as religiões, elas colocaram em nós uma humanização divina. Então, por exemplo, para quem veio de origem católica, né, que frequentou lá o catecismo, a gente tinha até ilustrações, que tinha aquele velhinho de barba branca, cabelo branco, que tinha aquele rosto que inspirava paz, confiança, amor, bondade, sentado ali em algum lugar, com uma roupinha branca, uma túnica, assim, angelical. E essa era a ideia humana que nós, enquanto crianças, tínhamos de Deus, que foi algo que foi passado para nós, de geração em geração. Então, se a gente consegue conceber Deus como um perfil, uma aparência humanizada, que até está dizendo a imagem e semelhança de Deus, mas não nesse sentido humanizado como nós cremos. É a imagem e semelhança de Deus no sentido de que somos perfectíveis, que somos oriundos dele, que ele nos criou, com o princípio lá do fluido cósmico universal, com o princípio que é basicamente feito do fluido que vem para nós, que origina a vida, e que nós vamos progredindo e nos tornando cada vez mais puros, até chegarmos num nível de pureza que possamos até ver Deus e conhecermos melhor a sua natureza, porque nós não conhecemos. Então, cada desdobramento religioso acaba imputando a Deus uma descrição diferente. E pelo pouco que nós já aprendemos dentro da doutrina espírita, nós temos certeza que ele não tem essa característica humanizada que é preconizado e que faz com que a gente acabe achando que ele poderia oscilar entre o bom e entre o justo e o não bom e o não justo, por causa dessa nossa ilusão de humanidade divina, que não é o caso. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, disse Jesus com toda a propriedade. O filho da frase não era, evidentemente, o próprio Cristo. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Como ele mesmo afirma e confirma, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse filho é cada um de nós que tem o poder de julgar a si mesmo. Na verdade, não se trata de uma aberração da providência divina, mas de um processo natural. Afinal, onde se encontra inscrita a lei de Deus? Na consciência. Responderam os espíritos a Kardec. Isso significa que, ao chegar à espiritualidade, fim da romagem terrena, o espírito não encontrará um tribunal formado, juízes togados ou promotores de justiça prontos para sentenciá-lo. Contudo, haverá um outro julgamento, uma avaliação da existência ora terminada. Aquilo que houve de mais importante. Esse julgamento se dará no tribunal da consciência, onde cada um é seu próprio juiz e julgará de acordo com a verdade, sem procurar atenuar suas falhas, mas sendo o mais justo possível. As leis imperantes desse tribunal não são as humanas, que são falhas, lacunosas, obscuras, mas as leis divinas, sábias, harmonizadas e perfeitas. Então, aqui diz, né, que o Deus não julga. E realmente não julga, porque
Ele conhece o nosso estágio de evolução, conhece a nossa pequenez, ele sabe que nós estamos em processo de evolução constante, sempre em aprimoramento, então é um processo natural que ele conhece das criaturas, não tem o que julgar, né? Faz parte. E nós é que costumamos julgar muito facilmente as pessoas. Então, aqui na parte B, a gente vai ver essa questão também do julgamento. E as leis de Deus se encontram gravadas na consciência, por quê? Nós não somos criaturas de Deus que recebemos o princípio vital, somos dotados de inteligência. Então, nós temos na nossa consciência, pela nossa origem divina, como criaturas de Deus, as suas leis já impressas na nossa consciência de forma latente, das quais, à medida que nós vamos vivendo, vivenciando, nós vamos trazendo à tona, cada vez de forma mais profunda, da consciência para a nossa atitude, para o nosso coração, essas leis que já estão inatas em nós. Mas esse processo também é algo que nós devemos desenvolver. O mais importante, que são as leis inatas que estão na nossa consciência, isso já existe. E aqui está se reportando com relação ao julgamento, né? Quando diz que quando nós passarmos para o plano espiritual, nós não teremos aquele perfil de julgamento, igual também muitas religiões pregam, né? O dia do juízo final, onde todos serão julgados, e que à medida que a gente vai desencarnando, já vai passando por um certo julgamento. Então, de verdade, isso não acontece. Né? Que o que acontece, segundo a doutrina espírita, é um tribunal da nossa própria consciência. Quando nós regressamos e tomamos consciência do que tínhamos nos proposto a realizar, temos lembrança das oportunidades que nos foram ofertadas no dia a dia, nas diferentes convivências, e do quanto nós aproveitamos ou deixamos de aproveitar, automaticamente a nossa própria consciência já nos julga, com maior ou menor mérito, né? E aí é quando a gente passa por aquele processo que dizem que é uma das piores coisas quando chegamos no plano espiritual, que é aquele sentimento do tempo perdido, da oportunidade perdida, da missão que não foi devidamente cumprida. Então, é por isso que é importante o nosso estudo, a nossa conscientização, para que a gente possa amenizar, reduzir significativamente tudo isso. E até continuando aqui, ó, a sentença é equilibrada. E isso abrange todo o campo das necessidades de aperfeiçoamento do espírito, mas voltada para o futuro, até do que para o passado, traçando os próximos passos do indivíduo no sentido da sua reformulação moral. Em posse dela, o espírito começa a preparar-se para o retorno à vida corporal, com novas expectativas, ciente das probabilidades de reincidência no erro, motivo que o leva a fazer um esforço maior para corrigir-se. Então, quando a gente toma consciência do que deixou de aproveitar, a gente é tomado por um desconforto muito grande e vai nascendo em nós uma necessidade de reparação, de refazer essa trajetória. E é onde a gente começa a sentir a necessidade de uma nova programação reencarnatória. E essa programação, ela não é assim, uma sentença como a gente pensa, mas é algo extremamente equilibrado, levando em conta o que nós aprendemos, o que nós temos capacidade de enfrentar, de progredir, o que podemos nos colocar à prova, para que podemos caminhar um pouco mais numa nova existência. Aí, ó, está sendo dito, ó, no sentido da reformulação moral. Então, vejam que vocês ouvem muito reforma íntima aqui, vai passar para lá, vai continuar ouvindo, viu? Não adianta querer escapar. E aí o espírito acaba ficando mais comprometido com esse esforço de corrigir-se, né?
Aí o problema é que chega aqui, esquece tudo e começa a fazer as coisas tudo de novo. E isso é que é importante. Quanto mais a gente aprender as coisas, menos probabilidade tem da gente esquecer. Fica mais gravado. Em tudo e por tudo, apresenta-se a providência divina, que é a solicitude de Deus pelas suas criaturas. Então, vocês vejam que toda a programação reencarnatória é uma solicitude de Deus pelas criaturas, é uma providência divina. Então, até naquilo que a gente acha que estamos sendo castigados, ali está a mão de Deus nos amparando. Aí continua. Os perigos a que estamos expostos não são mais do que advertências para nos desviar do mal e nos tornar melhores a cada passo. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que, na maioria das vezes, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. Então, olha, os perigos a que estamos expostos, né, as coisas que podem nos acontecer de mal, são advertências para que a gente desvie disso, para que a gente passe a ter atitudes e nos tornar melhores. Então, são alertas, digamos assim. A necessidade de reflexão é permanente para cada um de nós. É o melhor meio de nos melhorarmos já nessa vida e resistirmos ao arrastamento ao mal. E o que é, gente, essa necessidade de reflexão, senão a reforma íntima? Sócrates, imortalizando o conheça-te a ti mesmo, enfatizou também que a vida sem exame é indigna do homem, tá vendo? Até Sócrates já sabia que a vida sem reforma íntima é indigna do homem. Santo Agostinho reforçou esse pensamento. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós temos oportunidade de nos aprimorarmos individualmente. E como que a gente se conhece? Através do estudo, através da reforma íntima, através da reflexão que o estudo e a reforma íntima nos proporcionam. Estejamos, pois, atentos a nós mesmos a todo momento, para que a justiça divina possa vir mais em abono das nossas virtudes e menos em corrigenda das nossas imperfeições. Então, olha que interessante essa frase. Que a justiça divina nos alcance, mas em abonar em virtude das nossas virtudes. Então, quanto mais virtudes, quanto mais crescemos, quanto mais nos elevamos, quanto mais refletirmos, a justiça que nos alcança é de abono, né? Ou seja, apagamos o mal através do bem. E menos que essa justiça divina nos surpreenda na corrigenda das nossas imperfeições, que é as adversidades que vêm involuntariamente para que a gente possa crescer através delas, já que a gente não optou pelo outro caminho. Então, seria isso com relação à parte A. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Irene, eu tenho algumas dúvidas. Diga, meu bem. Você falou que Deus, então, não é essa imagem que a gente criou, né, de semelhante, então a gente não teria conhecimento de qual forma ele tem. Exato. A gente desconhece a sua natureza, nós não sabemos como ele surgiu, como ele foi criado, nós só sabemos que existe essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
e que consegue, através da manipulação do fluido cósmico universal que existe em tudo, criar. Existem elementos latentes em todos os mundos. E a vontade e o conhecimento e esse amor dessa divindade consegue criar a partir do momento em que é propício se criar, né? Junta-se ali os mecanismos, os átomos, e dá origem à vida dos germes, que depois dá origem à vida de um serzinho qualquer, que me foge o nome agora, que seja na água, que depois vem para a terra, e assim sucessivamente, como a gente aprende na escola, com relação ao surgimento da vida. Então, a gente imagina que Deus seja uma luz. Como também dizem que conforme a gente vai se aprimorando, esse nosso corpo pesado aqui, ele vai se tornando cada vez mais etéreo, mais leve, conforme a gente evolui e conforme os mundos que a gente vai reencarnando. Então, quando a gente estiver bem estabelecido na regeneração, com certeza o nosso corpo físico vai estar um pouquinho mais sutil. Então, a gente vai se ficando numa sutileza cada vez maior, até que chega um momento em que se dispensa esse arcabouço de matéria. Por isso é que você, traçando esse comparativo, você imagina, idealiza, mas sem certeza que Deus é pura energia, pura luz. Entendeu, Cecília? Sim, aí me veio outra questão que você explicou, mas eu não entendi muito bem. Você falou que ele não era semelhante no sentido físico que a gente tinha criado, mas no sentido de criação, que ele criou, manipulou esses fluidos, mas eu não entendi isso muito bem. Eu que não entendi a sua pergunta. Não, porque, ó, vou tentar explicar minha reflexão, que eu tava pensando assim. Se ele não é igual a gente, como que a gente pode ter uma centelha divina, né? Porque para eu ter alguma coisa, igual o negócio do fluido, do princípio que você falou. Se é princípio vital e veio do fluido universal, o princípio vital também vai ser fluido. Aí eu fiquei pensando, tá, mas aí se ele não é semelhante da gente, como é que ele colocou uma centelha divina na gente, entendeu? Então, quando a gente fala em centelha divina, a gente imagina uma partícula de Deus. Então, vamos supor, faz de conta que a gente tem certeza absoluta que Deus é uma energia, algo completamente assim etéreo, uma luz, que não tem forma. Porque ele já está num grau que nós nunca alcançaremos, né? Se uma partícula dele se desprende e dá origem às coisas, é a origem. Eu vou usar um comparativo que talvez você consiga entender melhor. Por exemplo, nós, seres humanos, quando o nosso corpo físico é criado, ele surge de um espermatozoide e de um óvulo, correto? O espermatozoide é uma partícula do homem e o óvulo é uma partícula da mulher. Mas quando você vê o espermatozoide, você não reconhece naquela forma que a gente vê, que a ciência explica, aquele homem, de onde saiu aquela partícula que vai gerar você. Entendeu? Entendi. Então, nossa semelhança com Deus é na centelha divina, nessa partícula, que veio, se desprendeu de Deus por vontade dele, de criação, que ele está sempre criando incessantemente. Agora, você já deve... É que assim, eu fico estudando coisas lá na frente, depois eu fico na dúvida se já foi falado ou não. Mas se não foi, fica assim uma palhinha. Só que agora me fugiu a linha de raciocínio. Vamos voltar para ver se volta. Então, essa questão de que nós somos uma partícula de Deus ficou bem entendida. Sim, que nós vimos que estava falando que do fluido cósmico universal, que preenche todas as coisas, e que cada planeta
que tem vários mundos, né? Cada planeta que a gente vai reencarnar, o nosso corpo perispiritual que nos acompanha, ele é feito do material desse planeta, que não é igual em todos os planetas. Então, você imagina, hoje você está reencarnado aqui na Terra. Vamos supor que depois você vai reencarnar em Marte. O princípio que existe em Marte é o mesmo princípio que gerou a Terra, porém, existem outros componentes pertinentes a Marte, diferentes dos pertinentes à Terra, porque cada um desses planetas estão num estágio de elevação de frequência diferenciado. E a gente não viu que a densidade dos corpos, ela vai ficando cada vez mais sutil e mais leve conforme a gente vai avançando em moralidade. Então, se Marte, aqui no caso, fosse um planeta muito mais evoluído do que a Terra, e eu vou reencarnar nele, o corpo físico que o meu perispírito vai desenvolver vai ter uma natureza mais sutil do que o que tinha aqui na Terra. Só aí você já vê que viemos todos de uma mesma centelha, de um mesmo Criador, porém, na Terra, o meu corpo é diferente e pesado, e em Marte, por ser mais evoluído, é mais sutil e diferenciado, porém, todos da mesma origem. É por isso que, se fosse assim, todos imagem e semelhança de Deus, como a gente imaginou ele no catolicismo, no catecismo, aquele senhor de barba, como seria esse mesmo senhor de barba na concepção de um marciano, entendeu, Cecília? Sim, mas aí o perispírito vai ser sempre o mesmo, né? O perispírito sempre acompanha o espírito, porém, ele se modifica de acordo com o mundo em que vai reencarnar. Então, se eu vou reencarnar num mundo mais evoluído, ele vai ser mais sutil. Aí, na formação dele, vai se utilizar dos componentes daquele planeta, além da centelha divina que já é minha. Vai ser mais etéreo ou mais denso, de acordo com o mundo a ser habitado. Então, ele pode ficar mais ou menos etéreo, de acordo com o mundo. Quanto mais elevado, mais etéreo. Quanto menos elevado, mais denso e mais pesado. Porém, todos vindos de uma mesma origem. Deu para clarear? Sim, agora eu entendi tudo. Se tiver alguma dúvida ainda remanescente depois, pode perguntar, mas eu acho que deu, não deu? Deu, consegui entender. Mais alguém tem alguma pergunta ou podemos passar para a parte B? Podemos, né? Então, vamos lá. Na parte B, temos o não julgue, compreenda. Aí tem aqui a imagem de Jesus caminhando na praia com essa mesma legenda. Dizia o filósofo Pitágoras que o homem é a medida de todas as coisas. Pode sê-lo de fato do ponto de vista filosófico e científico. Porém, quando o que se tem para medir é o comportamento alheio, recomenda-se, em primeiro lugar, cautela, bom senso, prudência, já que, como ensinava o Divino Mestre Jesus, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E qual de nós pode realmente sequer pensar em atirar a primeira pedra? Se nós nos lembrássemos sempre dessa passagem do Evangelho, nós não julgaríamos ninguém. Porque todos nós temos telhado de vidro, né? Se hoje nós estamos no nosso pico de elevação, isso significa que no meu passado eu julguei mais, eu compreendi menos, e o nosso vizinho pode estar no pico de elevação dele, só que com menor compreensão, com menor julgamento, um dia eu já fui como ele. E hoje eu estou um tiquinho mais aprimorada, porém
tudo farinha do mesmo saco, porque nós estamos reencarnados no mesmo âmbito, no mesmo mundo, no mesmo planeta. Então, guardadas as devidas proporções de nuances, somos praticamente todos iguais, né? Porque a gente está aqui mais pelo aprendizado, pela prova, pela expiação, do que por missão, né? Então, todos nós temos telhado de vidro. Se eu for pensar assim, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, então, se eu não tiver em mim nada que mereça julgamento, então eu vou julgar. Só que, em contrapartida, se eu tivesse a evolução necessária para que não houvesse em mim nada que merecesse julgamento, então eu jamais iria julgar outra pessoa, porque a minha compreensão seria absoluta. Entenderam a incongruência no sentido do julgamento dentre o que a gente faz e façamos sempre, quase todo dia, com relação àquilo que deveria ser feito? É uma distância muito grande. Só que essa distância muito grande, ela é absolutamente normal. Nós estamos a caminho, nós estamos em transformação diária, nós estamos em aprendizado. E é aí que entra o benefício do estudo, que nos leva ao autoconhecimento, porque a partir do momento que eu faço essa reflexão, eu vou continuar julgando, mas o meu julgar vai ser um julgamento mais ameno, porque eu tenho essa contrapartida como conhecimento. Consequentemente, eu caminhei um tiquinho em relação a outras pessoas, que eu adquiri essa consciência. Além disso, o excelso amigo nos alertava, no Sermão do Monte, para a responsabilidade de julgar o próximo. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque, como juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Na verdade, nenhum de nós gosta de ser julgado pelo outro. Esta é mais uma razão para que não nos disponhamos a julgar ninguém, nem mesmo em pensamento. Emmanuel também nos orienta para a necessidade de benevolência nos julgamentos, mormente quando se tratar de assuntos do coração, em que ainda somos extremamente deficientes. Diz o notável mentor espiritual: se alguém vos parece cair sob enganos dos sentimentos, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Então, voltando aqui à questão do julgamento, nós não vimos na outra parte sobre o tribunal da consciência, quando a gente chega lá no plano espiritual? Por isso é que está escrito aqui, ó, não julgueis para que não sedes julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a mesma medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. A nossa própria consciência, quando estiver na espiritualidade, que a gente adquirir o conhecimento, a lembrança de tudo aquilo que era para ter feito, não fez, etc. e tal, então, nós iremos nos auto-julgar. E esse tribunal da consciência, que nós estamos no auto-julgando, vai acabar fazendo o quê? Que a nossa consciência tenha para conosco a mesma medida que usamos para com o outro, porque é a nossa medida. Então, se eu só tenho essa medida e eu usei para o meu próximo, é essa medida que faz parte de mim, da minha consciência, que vai me julgar no tribunal da minha consciência quando eu desencarnar. Por isso é que é a mesma medida que foi julgado, será julgado, e a mesma medida que você mediu também será medido. Porque tudo acontece em nós mesmos. Nós fornecemos o conceito e esse conceito é o que será aplicado em nós, quando houver esse momento oportuno, né? Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias,
porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Aí, libelos, eu procurei hoje no dicionário, é como se fosse uma descrição de toda a culpabilidade que eu estou atribuindo ao outro. É mais ou menos como se você fosse formular uma entrada de um processo, onde você está fazendo toda aquela narrativa daquilo pelo qual você acha que necessita de reparação. Então, aqui fala, calai os possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, né? Então, calai tudo aquilo que você vai enumerar e desenhar a respeito da culpa dos outros. Em tudo devemos nos inspirar em Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, e que nos apontava sempre para a necessidade de humildade, paciência, compreensão, perdão, benevolência e indulgência. Ele tinha a fórmula exata para a solução de todas as modalidades de problemas derivados das relações humanas, que sintetizava num pensamento profundo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O mestre falava do amor incondicional, do amor sublime, irrestrito, perene, que deveria estender-se ao parente difícil, ao companheiro rebelde, ao ofensor, ao adversário, ao inimigo. Nada pode substituir esse sentimento. Nada é capaz de fazer cicatrizar uma ferida com tanta eficácia. Nada se lhe pode opor com o fim de neutralizá-lo. O amor, enfim, cobre a multidão de pecados, como enfatiza o evangelista, e tudo devemos fazer para agir em seu nome com pureza de alma. Então, que sigamos e nos inspiramos no tipo mais perfeito que Deus ofereceu para reencarnar aqui entre nós, né? Que foi Jesus, que os seus ensinamentos continuam atuais até hoje, e que nos serve como guia para seguirmos os nossos passos, né? E ele nos orienta. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a medida que um dia a gente deve chegar. Então, ele fala aí do amor incondicional. Esse amor incondicional para se estender ao parente difícil, ao companheiro rebelde, ao ofensor, ao adversário, ao inimigo. E, enfim, como é a máxima que a gente já conhece, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, é isso que eu costumo dizer, que quando a gente escolhe aprender e evoluir através do amor, que é o que nós estamos tentando fazer voluntariamente, nos tornando pessoas melhores e seguindo o exemplo de Jesus, a inspiração dos ensinamentos de Jesus, a multidão de pecados que nós iremos cumprir através dessa nossa trajetória de amor é justamente o nosso próprio pecado praticado em outras encarnações. Então, à medida que eu me conscientizo, eu me elevo e eu cresço em moralidade e em espiritualidade, esse amor cultivado por esse meu esforço vai diminuindo e reduzindo essa parte que eu deveria, provavelmente, expurgar através de expiações ou adversidades se eu não buscasse esse caminho. Então, é assim que o amor cobriu uma multidão dos meus pecados. E essa multidão foi se reduzindo porque eu fui crescendo na outra contrapartida. É isso o caminho reto. É isso a porta estreita. É isso a reforma íntima. E é isso que nós estamos nos propondo fazer e realizar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação à parte B? Todo mundo entendeu? Que gracinha. Vocês são meus orgulhos. Aqui na parte C nós temos as nossas atividades e a nossa frase de reforma íntima da semana que vem.
Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção das nossas próprias escolhas. Olha, isso aqui pega um pouco, hein? Vão queimar aí os neurônios para refletir sobre o seu posicionamento na vida com relação a isso, né? E é a aceitação das pessoas que nós amamos, que vão crescendo, se transformando, mudando, ressignificando, só que, às vezes, vai por um caminho que não é exatamente aquele que a gente está trilhando. Então, isso Aceita, só não concorda. isso dá muito BO. Uhum. É uma boa reflexão. Dependendo do relacionamento, dá muito BO. E, então, é isso. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vamos voltar ao layout. E aí, moçada? Olha que apesar da gente ter falado bastante, estamos a 1 minuto das 10 horas, viu só? Dá até tempo de alguém perguntar. Ninguém tem mais dúvida? Já foi pontual. Aí, Irene, eu só tenho uma dúvida, que toda vez que eu tô fazendo a lição, eu lembro. Sempre a parte B é muito mais difícil de responder do que a parte A. Não fiz essa relação, não. Nossa, Cecília. é muito mais difícil. Eu vou prestar atenção, porque eu confesso que às vezes eu fico embasbacada, aí eu leio, releio e olho e falo, não, tá aqui. Mas tem perguntas que são difíceis mesmo de responder. Eu vou começar a fazer esse paralelo para ver se é a parte B. E aí eu não sei se vocês vão gostar, mas eu estava olhando a apostila do próximo curso, eu acho que tem parte C. Nossa. Também pensei Agora nisso. que ela vai ser. Falei, nossa! Eu olhei assim, eu vi, falei, mas eu vou olhar direito depois. Tá bom. Não Mas tive tem tempo. parte C e exercício? Ah, sempre tem, né? Você nunca vai ficar sem a lição, amor. Não adianta. Porque a lição é o que te ajuda a fixar. Eu tenho certeza que quem faz a lição fixa muito mais o conteúdo do que quem não faz. Da mesma forma que quem tenta refletir sobre a fase de reforma íntima, aprende e ressignifica muito mais rápido do que quem não faz. Esse é o caminho. Porque acaba olhando para dentro, né? Acaba observando as próprias atitudes. E aí que a gente acaba evoluindo, porque vê onde tem que melhorar também. Pois é. Nossa, essa reforma íntima me ajudou bastante. Eu estou me tornando uma pessoa um pouquinho melhor cada dia. Já pensou se eu vier daqui 10 anos? Nossa, Já vai estar nascendo asa. eu estou na regeneração já, caí lá. Estamos caminhando para isso. Eu acho que nos vemos lá, hein, na regeneração. Então, ninguém tem mais nenhuma dúvida? Podemos encerrar? Podemos, né? Então, mais uma vez, muito obrigada a cada uma de vocês que estiveram aqui presente, dando a oportunidade da gente ter essa troca. Sem vocês, isso não seria possível. Então, eu sou muito grata a cada uma de vocês e desejo que Deus nos acolha numa noite de refazimento, que possamos dormir tranquilamente e que no nosso desdobramento iremos para lugares de aprendizado, de trabalho, de estudo, ou quem sabe no aconchego, numa visita de um parente, né, de uma pessoa amiga, amorosa, que a gente ama, desencarnado. Então, mais uma vez, obrigada, muita paz a todos, um beijo grande no coração de cada uma. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos.